Olá, e hoje estamos aqui de novo no nosso Odontocast com um convidado muito especial. Então, toda terça-feira, às 20 horas, te inscreve no nosso canal, dá um like e aproveita para vir falarmos sobre odontologia. E hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Vaz. Daniel Vaz, conta para nós, quem tu és? Oi, Mônica, prazer estar aqui no teu programa, conversando com a tua audiência e contigo. Então, eu sou médico, trabalho na área de cirurgia do aparelho digestivo e de endoscopia, sou professor da Unicinos e estamos aqui para esse bate-papo para tentar ver toda essa intersecção entre coisas relacionadas ao aparelho digestivo, doenças, problemas e coisas orais, assim, que podem estar alterações orais que a gente costuma ver nos pacientes. Então, é verdade. Então, assim, não dá para perder, né? Não dá pra perder. Dentista que quer estar hoje multidisciplinar, quer fazer um trabalho diferenciado, tem que se dar conta que a boca está inserida, né, numa pessoa e que outras doenças podem também alterar a dentição. Então, assim, primeiro queria agradecer o pessoal que está aqui com a gente, mas queria agradecer muito, assim, o teu tempo de vir aqui conversar, porque é algo que foge do nosso dia a dia, mas que a gente tem visto a repercussão de doenças gastrointestinais na dentição, né? Então, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, para a gente já entrando, aproveitar bem o nosso tempo, quais são os principais distúrbios gastrointestinais que podem ter ligação com problemas dentários, né? Que eu tenho que estar, assim, atenta. Então, essa eu acho que é uma pergunta que abre toda a nossa discussão, né? Ou boa parte dela. E, de longe, assim, se a gente for ver, assim, o que tem mais participação em lesar, né, os dentes, né? Ou dar problemas orais, a estrutura dentária, gengivas, etc., é a doença do refluxo gastrointestinal. Que nada mais é do que o retorno do ácido do estômago em direção, né, ao esôfago, à boca, e aquilo ali vai gerar uma consequência danosa ali na estrutura física do dente, né? Então, como é um problema muito comum, assim, ele seria o principal diagnóstico que a gente precisaria estar atento. Existem outras situações, né, que não são necessariamente tão comuns, né? Mas, por exemplo, algumas questões reumatológicas, tem uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que é uma doença que vai gerar uma xerostomia, que seria uma boca seca, assim, né? E aquilo também pode levar a um certo desgaste dentário das gengivas. Claro. Também algumas doenças inflamatórias, né, que podem acontecer. Principalmente a doença de Crohn, é uma doença que é possível, né, de acometer qualquer parte do tubo digestivo, da boca até intestino, até o ânus, assim. Então, pode ter manifestações orais da doença do Crohn, doença de Crohn com úlceras orais, né, com problemas de gengiva, lesões, então de difícil tratamento. Então, é um outro diagnóstico que também precisaria estar atento e tem essa intersecção. E uma outra coisa que aí sim talvez seja um pouco mais, assim, prevalente, né? Não tanto quanto a doença do refluxo, mas eventualmente pacientes que estão com alguma questão imunitária, imunológica, baixou a imunidade por qualquer motivo, seja por uma doença, por algum tratamento, né? A candidíase oral, a candidíase esofágica, isso aí também é um outro diagnóstico, assim, que a gente tem volta e meia se depara com ele, né? Agora te ouvindo, tu vê como é bom a gente conversar, né? Porque vai dando umas viradas de chave, tu vai pensando em outras coisas, né? Vai dando um brainstorm, assim, na nossa mente, né? Uma das questões, assim, que eu queria muito conversar contigo é porque eu sou odontopediatra e, obviamente, depois de 30 anos já estou na ebiatria, né? Já tô quase, já não é nem adolescente, é adulto jovem, né? Sim. E eu chego com esses pacientes boca limpa, livres de cárie, livres de doença inflamatória, gengival, mas eu noto que eles não têm saúde. Então, o meu olhar foi muito para essa questão, assim, erosiva, né? Dos dentes, que a gente vê que tem uma erosão, tem abfração, enfim, que a gente vê que aqueles dentes estão limpos, mas não estão saudáveis, né? Mas agora tu conversando e colocando até outros pontos, né? Eu vi que tem outros sintomas orais, por exemplo, às vezes, que eu não teria me dado, né, uma luz de ter dito, será que não teria que fazer um diagnóstico, conversar com alguém? Nessa questão, assim, de lesões das mucosas, em termos, assim, que eu vi que tu colocou, assim, muito de aftas, de aquele paciente, assim, que tem muita afta, tudo. Seria de a gente, ok, é familiar, ou seria, de repente, uma preocupação de a gente encaminhar para ver se existe algo mais? Eu creio que, assim, se forem aftas comuns, vão passar logo, né? Vai ter aquele curso natural da afta que vai ser autolimitado.
Porém, se são lesões ulceradas, aftas de difícil cicatrização, eu creio que mereceria uma investigação para algum outro tipo de patologia. Porque não é a história natural de uma afta simples, né? Uhum. Então, aí deveria se procurar um outro diagnóstico mesmo, assim. Tu Em diz casos muito assim, mais a questão de tempo, aquelas aftas que não estão cicatrizando. número de aftas, número de lesões, várias lesões, ou né, lesões ou uma lesão que permanece por mais tempo do que ela deveria, né? Uhum. Porque além da própria doença inflamatória, tem outras situações, até tem câncer de boca, né? Lesões Claro, que claro. podem surgir ali, né? E que de uma forma ulcerada. A apresentação dela é ulcerada, então a pessoa acha que é uma afta, alguma coisa, mas é importante estar atento a isso, assim, né? Talvez não seja o que vai acontecer nessa faixa de pacientes que tu atende Claro. num câncer, né? Aham. Mas a parte de doença inflamatória poderia, sabe? Porque Sim. é um dos picos de prevalência ou de incidência dessa Sim. doença seria, né, no adulto jovem, assim. Sim, então acho que a gente está trabalhando bem nessa questão, porque hoje eu acho que a odontologia tem bem ciente essa questão, assim, lesões que não regridam, né, em 2 semanas, 14, 15 dias, a gente já deveria ter um olhar mais importante de uma doença não só localizada. Então, acho que está bem, né? Sim. Uma cicatrização, a gente não precisa ter, assim, um olhar, assim, tão meticuloso, a não ser que aquilo não está cicatrizando. Tá Exato. bem. Além disso, assim, como que o refluxo... Vamos voltando para o nosso assunto do refluxo exofágico. Esse é o que, de certa maneira, eu sinto que tem aumentado a prevalência de lesões não cariosas. O que são lesões não cariosas, né? São lesões em dentes com perda de estrutura de esmalte, né? Um envelhecimento bucal... e que, de certa maneira, tem um universo de causas. E uma deles é o refluxo, né? Que às vezes o paciente nem é diagnosticado. Eu digo assim, que vocês, né, como médicos que trabalham nessa área, né? Como que vocês trabalham quando o paciente é diagnosticado? Ele tem isso. Esse paciente é levado a um tratamento, é levado a uma indicação para o dentista, porque a gente sabe que tem uma consequência importante. A gente já sabe, assim, que o paciente que tem refluxo é quase que 100%, não digo 100%, mas assim, ó, não é alguns vão ter, quase que todos irão ter uma consequência odontológica, né? Então, é preocupante. Uhum. Eu acho que essa é uma pergunta chave para discussão, porque ela abre outras tantas linhas de raciocínio, né? Primeiro, tu falasse em diagnóstico, né? Então, a questão do próprio diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico, ela, de alguma forma, ela é desafiadora. Porque o sintoma do refluxo, que as pessoas relacionam mais habitualmente, é tipo a azia, a queimação, uma dor na boca do estômago, alguma coisa assim, ou até aquela sensação de que volta alguma coisa na garganta. Então, isso é o que as pessoas, elas têm, assim, na consciência automática delas, que é o que as pessoas de refluxo sentem. Mas a gente sabe que isso aí não são todos os pacientes É uma que... parte. É uma parte. Digamos assim, os 70% tem isso. Mas uns 30% dos pacientes, eles podem ter sintomas que não são, assim, esses sintomas chamados esofágicos. Pode ter, tipo, uma rouquidão, pode ter alguma pólipo de corda vocal, pode ter as erosões dentárias, que nem você falou, assim, né? Que são bastante prevalentes, bastante comuns, e a gente, às vezes, não valoriza isso, né? Então, de certa forma, o desafio começa em fazer o diagnóstico correto, e aí, normalmente, né, o paciente vai visitar o médico, se ele é jovem, com baixos fatores de risco, em geral, ele não vai sofrer uma investigação, ele vai receber uma orientação terapêutica, né, na maior parte das vezes já com algum remédio, algumas orientações relacionadas a hábitos, a coisas que ele deve ou não deve consumir, que a gente pode falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Isso. E aí, bom, o que acontece? Se ele... Depois de feito isso, né, ele continua com os sintomas, ele provavelmente vai passar por uma linha de investigação. E aí que eu acho que o detalhe bem interessante é que a principal linha de investigação de alguém com refluxo vai ser através de um exame chamado de endoscopia, que é aquele exame que se coloca, né, com a pessoa sedada, um aparelho pela boca, ele vai olhar o esôfago, né, o estômago, e vai tentar buscar marcas do refluxo. E essas marcas do refluxo são chamadas de erosões esofágicas, que é como se fosse descamar, né, bem na transição, onde o esôfago encontra o estômago, que é onde tá respingando, entre aspas, assim, o ácido, né, e tá gerando aquele machucadinho ali. Ok. E aí o que acontece, Mônica, que eu acho que é o mais importante até pros dentistas e a própria audiência entender, assim, nem todo paciente com doença do refluxo vai ter uma endoscopia
positiva, que mostre, que ateste, que confirme, né? Sim. A gente vai ter também uma proporção de uns 25% de pacientes, assim, Que vai dar negativo. vai dar negativo. E aí, o que acontece? Por exemplo, se tu mandou um paciente que tu suspeita de refluxo Claro. para um médico avaliar, e ele fez uma endoscopia e deu negativa, tu tem que saber, quando tu recebe aquele laudo que deu negativo, que não quer dizer que é negativo. Não quer Não dizer foi que descartado não foi ainda descartado. todas as possibilidades. Exatamente. Né? Ou seja, o que deu positivo, ok, já sabemos que tem. Perfeito. Mas o que deu negativo, ainda não temos certeza. Porque se ele tem sinais que já estão sendo apresentados em boca, eu já descartei tudo que poderia descartar, né? Teríamos que seguir com essa investigação. É isso que tu quer dizer? Exatamente. E né? aí nós vamos para onde? Não, e aí nós vamos para aí nós iríamos para uma outra linha de investigação que seria o estudo do pH, né, do esofágico. Então é um exame chamado pH-metria. Tem a impedância pH-metria, que é um exame um pouco mais elaborado, não está muito disponível, mas ele também é uma possibilidade. Mas digamos que a pH-metria esofágica, né, é uma sondinha que coloca através do nariz, vai medir no esôfago durante 24 horas ali. Tem um sensorzinho na ponta da sonda, tipo aqueles reloginhos acoplados, que nem quem Sim. faz mapa da pressão, Sim, Holter, pra sim, ver se sim. tem arritmia, coisa bem Sim. parecida. E cada vez que a pessoa sente o episódio de refluxo, ela vai apitando e digitando ali, e aquilo vai gerar um recordatório, né, ao final de 24 horas, e vai ter ali as correlações, se ele tá, né, normal ou anormal, dentro da faixa normal de episódios de refluxo ou na faixa anormal. Porque também isso é uma coisa importante de se dizer. Assim, o ser humano, ele pode ter até 40 episódios de refluxo no dia e isso ser normal. Claro. Tá? As válvulas ali de compressão, Sim. de separação, elas não são perfeitas. Então, elas estão preparadas para abrir um número de vezes, mas tem um mecanismo de defesa que sustenta até, por exemplo, essa média aí. Sim, ele tem um número de normalidade. Quando tem um grande número, um número maior, tu Isso. já passa a constar aquilo como um problema esofágico. E também a exposição ao ácido, quando ela é maior do que 6%, 7%, enfim, ela Sim. tem um número, uma porcentagem, né? Sim. Ela é normal quando ela é abaixo, a exposição total é abaixo de 4% ao ácido. Mas enfim, tem os parâmetros da pH-metria. Então, eu aconselharia, se existe essa forte suspeita e a endoscopia deu negativo, uma vez que você descartou todos os agressores extrínsecos, que eu acho que até tu pode falar melhor do que eu, assim, né? Aham. Dessa parte, né? De consumo, assim, né? Sim. E aí eu acho que valeria a pena fazer essa linha de investigação. Sim, porque, por exemplo, claro que a gente sabe que a gente tem energético, a gente tem Coca-Cola, a gente tem agora novos hábitos, eu sempre digo, novos hábitos, novas doenças. Então agora tem esse hábito do shot de limão, Sim. né? Mais energético, enfim, as pessoas tomam muito suco de laranja. Então, ok, retirei essa coisa extrínseca, né? Que é vem de fora. Não acho nada. Creio realmente que é nesta questão esofágica, eu tenho que pesquisar um pouco mais. Eu acho importante, por exemplo, daqui a pouco eu olharia endoscopia, não é isso? E aí o que eu vou fazer? Bom, não é isso, tu fica aí com a tua erosão? Não posso, não Sim. posso, né? Por quê? Porque hoje a gente tem uma longevidade maior. A gente diz que essa geração de jovens hoje vai até os 100 anos, né? Então, eu brinco, né? Tem que manter a integridade, então. Então, por exemplo, assim, eu dente. tenho pacientes que vêm desde pequeno, eu cheguei com eles aos 18, 20 anos, livre de cárie, são bocas limpas, e esses dentes têm que durar 80 anos. Daí eu brinco, olha, eu te dei um carro 0 quilômetro, não vai sair batendo por aí, Sim. né? E a gente já não pode ficar naquela coisa tão pequena de estar olhando naquela revisão anual, de, ai, que lindo, tu não tem cárie, ai, tua gengiva não tá inflamada, tu tá ótimo, e vendo aquela erosão, e vendo retração gengival, sabe? A gente tem que estar um pouquinho maior que isso. Só que o que eu noto é difícil, né? Porque é uma questão cultural, a gente tem que colocar isso para a população. Como não tá doendo, ai, não tô com paciência de fazer isso agora, né? E é trabalhoso, e não é a gente que resolve. Então, tu imagina um paciente que vem lá, ele quer fazer uma limpezinha, só tá com os dentes limpinhos, que já deveriam estar limpinhos, ele deveria estar limpando em casa, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, não vem me dizer que tu vem fazer limpeza, vem fazer revisão, eu vou limpar. Mas se tu não tá limpando em casa, tu vem fazer limpeza aqui, é porque ontem tu tava beijando uma com uma boca de lixo. Eu brinco, né? Eu digo, ai, te amo. Não, porque as pessoas têm a cultura que pro dentista tu vai uma vez por ano fazer limpeza, mas eu não vou no médico uma vez por ano pra ele me dar um esfregão. Mas o que é isso, gente? Entendeu? Sim. Mônica, mas os próprios dentistas recomendam vir fazer limpeza, porque, na verdade,
o termo correto é fazer uma revisão. É óbvio que para fazer uma revisão a gente A tem que estar com a profilaxia também, né? boca. Exatamente, fazer uma profilaxia. Mas o que eu quero te dizer, com toda essa questão, como é difícil, vem um paciente, não tem cárie, na mente dele as doenças é cárie, gengivite, não tenho nada. Eu dizer, olha, estou notando um pequeno desgaste que daqui a 20 anos, nananã, né, acho legal que tu consulte. Como é difícil, né? Que o paciente entenda essa importância. Mas eu acho que a gente, como agente de saúde, a gente tem que plantar a sementinha. Eu tento plantar essa semente nos meus pacientes e tento explicar para eles que não é como um tênis, né? Que tu vai lá, apodreceu, depois de 2, 3 anos tu compra um novo, né? Eu digo, olha, amor, te dei esse carro zero, não tá batido, vê se tu não começa a quebrar, bater na quina, cair o farolete, tu tá entendendo? Porque tu não vai ganhar outro carro, Sim. né? Ah, mas eu posso comprar outro carro, que é os implantes, enfim, né? Pode, querido, mas aí assim, né? Não é igual Tu ao já original. sabe, não é igual ao original, e hoje a gente sabe que com a função do bruxismo, tudo fica mais complexo quando não são dentes, né? Já é difícil, tu imagina quando é um conserto, que nem eu digo. Mas enfim, então eu acho assim, o que eu queria assim até colocar, não é uma pergunta, mas como é difícil a gente fazer essa mudança cultural e de entender que às vezes tu vai num dentista e o dentista vai cuidar um pouco além dos teus dentes, ele vai te levar a outros caminhos de saúde e tu fica pensando assim, tá, mas o dentista sim, porque o dentista é aquele que às vezes o paciente é o profissional que ele mais tem contato da área da saúde. Então, acho que o dentista tem que tomar essa responsabilidade para ele. Ele não vai tratar, mas ele tem que tomar, ele tem que ter essa consciência, ele tem que sentar aqueles 10 minutos e conversar e explicar, né? Então, hoje, assim, eu tenho tido uma relação importante, assim, com o pessoal do otorrino, até conversei bastante com o doutor Otávio Pilcher, que é nosso amigo, Sim. enfim, né? Porque tem toda uma relação nasal com a oral. A gente não pode mais estar tão pequeno. Porque eu, Mônica, já saí da cárie. O meu paciente já não é, Sim, entende? sim. Então, agora eu, Mônica, só quero o quê? Querido, vamos levar isso aqui até os 100 anos, né? Então, é nesse sentido. E, mudando um pouquinho, então, depois dessa filosofia, né? Falando sobre o refluxo esofágico, né? De afetar os dentes e também a mucosa. Eu tenho visto, tem se falado muito, porque as redes sociais estão aí, até para a gente ver as coisas boas, as coisas ruins, e, enfim, né? Tem se falado muito na questão bariátrica. Eu sei que tu trabalha com este paciente, né? Este perfil de Sim. paciente, né? E hoje nós vamos ter esses pacientes tendentes, né? Então, eles estão nos consultórios. Temos que ter um olhar especial para esse paciente, porque, óbvio, ele já tem uma dieta toda balanceada, né? Porque, afinal, é um paciente bariátrico. Mas, em termos, assim, dentário, né? No que essa cirurgia bariátrica pode levar a uma certa sequela dentária? Aonde que meu olhar tem que estar preparado para isso? Sim, essa é uma pergunta excelente, né? E a resposta vai estar dentro do assunto refluxo, porque vai haver uma relação, como a gente vai ver. E só para reforçar e assim complementar, essa questão da erosão dentária é aquela figura, por exemplo, de uma praia e tem as ondas batendo numa pedra lá e assim, vai desgastando, né? É um negócio contínuo e aquilo a gente, na hora, imagina Água em que aquilo... pedra dura, tanto bate até que fura. E tu duvida, né? Tu olha aquela pedra ali, tu diz assim, não vai desgastar, né? Mas tu vai ver, tu fotografa depois, ou tu vai ver como ela vai estar, né? Assim, desgastada. E o pH, só para ter uma ideia, porque eu fui estudar também a parte da resistência do esmalte, né? Claro. E ele, digamos assim, ele se compromete a integridade com pHs mais ácidos do que 5,5, né? Exato. Nessa faixa. pHs ácidos, exato. pHs ácidos. Isso. Um pH de uma pessoa com refluxo, que é o pH do ácido que vem do estômago, é 1,5, 2. Então Meu Deus. é um negócio muito ácido. Não, é pior do que a pessoa que tá comendo açúcar todo dia. Pior, é mais ácido. É mais ácido. Os refrigerantes, 2,5 a 4,5 já são ruins. Os shots de limão, né, os energéticos. Então, tudo isso tá na faixa ácida. O próprio álcool também tá na faixa... Com algumas exceções, assim, a maioria, vinho, cerveja, tudo tá dentro de uma faixa de pH. Não pode mais beber, nem Não. comer, nem beber. Não, eu acho que assim, tem que ter, né? A gente tem que ter a noção, né? Do que a gente tá colocando pra dentro, do efeito que aquilo faz. Claro. Então, assim, qual a frequência que a gente faz isso, né? Mas voltando à questão do bariátrico e como que isso se correlaciona, né? Com essa erosão dentária em alguns pacientes.
Basicamente, assim, se a gente for olhar a cirurgia que é oferecida para a maior parte dos pacientes, a gente vai detectar, assim, duas grandes cirurgias. Seria a cirurgia do bypass gástrico, que é uma cirurgia mais tradicional, mais antiga, foi a Sim. primeira que apareceu, que tem desvios intestinais, reduz o estômago e tem um desvio intestinal. E depois, mais recentemente, um boom, assim, um aumento da cirurgia chamada de sleeve, que é uma cirurgia que a gastrectomia vertical. Ela só mexe no estômago, só deixa ele mais comprido. E essa cirurgia, que tem sido oferecida e feita para muitos pacientes, é uma cirurgia que, apesar de oferecer os benefícios, né, e a pessoa conseguir emagrecer bem com ela, talvez ela seja um pouco menos intensa do que menos assim, com menos poder do que o bypass, mas as pessoas emagrecem, ela tem um potencial de geração de refluxo. Pela estrutura física do estômago que fica, né, ele fica tunelizado, ele fica um estômago comprido. O estudo do esvaziamento desse estômago, quer dizer, o quanto que ele vai esvaziar, e das pressões internas do órgão, eles mostram que existe um mecanismo de refluxo, de o ácido, né, do conteúdo do estômago acabar com maior velocidade, com maior número de vezes e, enfim, por um tempo maior também, acometendo a estrutura do esôfago. Ou seja, ele dá Sim. refluxo e a consequência desse refluxo, a gente não tem isso mapeado ainda em relação aos dentes, mas é um alerta que fica, porque é uma população que está crescendo e muitos, inclusive, assim, até alguns pacientes de refluxo não conseguem controlar com medicação e tem que até transformar sua cirurgia de sleeve, por exemplo, num bypass. Fazer uma segunda cirurgia, entende? Claro. Então, a intensidade do incômodo desse refluxo, ela pode chegar nesse nível também. Então, se a gente tem pacientes que vão estar sendo tratados medicamentosos, pacientes que vão estar tendo que até ser reoperados, imagina que boa parte desses aí, desse conjunto, tem uma massa crítica de pessoas aí que vai estar, né, com, né, provavelmente sequelas, assim, dentárias. Isso a gente não tem um mapeamento completo disso, mas uma coisa leva a outra. O raciocínio, assim, lógico, leva a crer isso. Acho que a gente precisa estar atento a isso. Acho que valeria a pena ter um dentista, entende? Envolvido Claro. nesse processo, assim. Eu acho que Claro. é dali pra cá e de cá pra lá. Acho que não sei se tu concorda com isso, assim. Total, tipo assim, esse paciente vai cair numa bariátrica, meu amor, tu tem dentista, quem é teu dentista? O teu dentista tem que ter um olhar, sabe? Acho que sim. Eu brinco, né, hoje, se eu fosse médica cardiologista, a primeira coisa que eu perguntaria pro meu paciente não é se ele fuma, se ele bebe, se aquilo, se outro, eu digo, amor, tem dentista, sabe? Porque hoje a gente sabe que a boca, ela tem, né, focos de infecção e que ela tem muita relação com problemas cardíacos, né? Então, assim, a boca hoje tem que estar limpa. Hoje já se assumiu, né? Porque não se assumia esta questão cardíaca relacionada com a odontologia. Então, o paciente que é diagnosticado como um paciente com problema gastro, ele, querido, tem que ter o Tem que ter, dentista, né? sabe? Porque a gente não pode estar cuidando de uma coisa e, tipo, aquilo não é meu, azar. Né? Às vezes o paciente não tem essa noção, né? E às vezes é tanto esforço para fazer aquilo que ela não está pensando nos dentes agora. E quando ela for pensar, o problema já é maior. Claro. Né? Então, assim, como é importante a gente, como dentista, dar importância para o tratamento gastro, mas como é importante o gastro também, mesmo não sendo ele que trate, dar importância desse paciente não ficar com sequelas depois tão incômodas, né? Muito interessante isso, assim, a gente ter esse olhar. Sabe que agora conversando... Eu sempre vai me vendo assim umas coisas, né? Conversando contigo, a gente sempre tem o odontopediatra, como a gente trabalha muito com saúde, é a questão assim do questionário, né? Perguntar se usa fio dental, se usa, qual pasta que usa, quantas vezes que usa, quem faz a higiene. Aquela coisa bem assim da anamnese, de perguntar, de conhecer o teu paciente, né? Hoje, até tu falou da bebida, né? Esse questionário tinha que ser hoje revisto, sabe? Um questionário que eu fiz lá de criança, hoje na adolescência, ver a questão do fumo, da bebida, que pasta que tá usando, porque algumas pastas, hoje eu digo que pasta de dente não é mais cheirinho, elas são medicações, elas têm uma tecnologia que pode nos ajudar na questão de sensibilidade, de abrasão, de tudo, né? Para poder fazer a indicação correta, sabe? Então, assim... eu tenho paciente adolescente, às vezes eu tô olhando lá se ele tem cárie de gengivite, eu não sei nem se ele bebe. Entendeu? Ah, te amou, bebo. Tá, mas bebe o quê? Né? Sim. E quanto?
E, sabe? Então, assim, teria que sentar. E às vezes a gente vem, sabe que nem a gente vai, deixa a vida me levar? Aquele paciente é saudade, a gente vai levando. Não dá para ir levando, tem que parar. Agora tu tem dentes permanentes, agora nós temos um outro olhar, um outro cuidado, sabe? E se dá conta que mudou, né? Que bem aquilo que a gente está falando, novos hábitos, novas doenças, e que a gente vai ter que trabalhar nessa questão. Então, assim, até um paciente bariátrico, tu olhar, olha, eu fiz bariátrica, que legal, mas tu tá escovando super bem. Não é, ele pode estar escovando super bem, mas daqui a pouco tu Exato. sentar e começar, olha, a tua bariátrica pode trazer isso aqui, vamos já trabalhar nessa questão, vamos já fazer um trabalho de hipersensibilidade, vamos fazer um trabalho de repente, cremes dentais não tão abrasivos, vamos botar uma placa de bruxismo caso tu seja ansioso, porque a pessoa às vezes já chegou na bariátrica, Exatamente. porque é uma pessoa que comia muito por ansiedade, o problema dela não é bariátrico, é psicológico, mas enfim, tudo isso conectado, e chegar para esse paciente, olha, vamos trabalhar pastas não tão abrasivas, vamos botar uma placa de bruxismo, porque tu tem uma chance de, com refluxo, né, vem aquela acidez. Aí o paciente ainda arranja, ainda faz apertamento. Oi? Uma combinação. Não, é uma combinação explosiva, né? Então, assim, muito legal assim a gente conversar, porque quando isso vai trazendo, depois parece, que é uma... Fica rápido, fica fácil, né? Mas a gente tem que falar do óbvio. Eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito, porque se a gente não fala dele, a gente não presta atenção nele. Não é que não seja óbvio, mas a gente deixa ele passar. E essa é uma cirurgia que, assim como a questão que tu comentou das lentes, né? Que vão determinar uma manutenção ali, um cuidado, né? Em relação ao que pode e o que não pode. A própria questão da cirurgia bariátrica, a pessoa já sabe que vai ter reposição vitamínica, vai ter as revisões Sim, periódicas. ela casou com o Com médico. aquilo, né? E não só com o médico, mas com uma equipe multidisciplinar. Exato. Com uma nutricionista, com uma psicóloga ou psiquiatra para tratar, porque isso volta e meia vem os gatilhos de descompensação emocional, né? Claro. Estressores da vida, do trabalho, da família, etc. Porque a pessoa que não fez bariátrica já tem. Já tem, né? Então, imagina, né? Aquele efeito, e aquilo pode causar uma mudança de rumo. Desencadear. Então, a gente precisa estar atento. Assim como cabelo, às vezes, também, para pessoas, às vezes, perdem cabelo por uma questão. Exato. Tem que estar atento também para a parte oral, também, para a parte dos dentes, assim. Acho que isso é muito interessante, assim, de a gente ter. E é uma coisa que não tá muito, assim, no modo automático ainda. E eu acho que a gente precisaria estimular não só os colegas, mas os próprios pacientes que passaram pela cirurgia ou vão passar, para também estarem atentos e manterem o acompanhamento, né? Por isso que eu tô muito agradecida, assim, de tu estar aqui com a gente, né? Porque eu acho que se dispor a vir conversar e trocar essa ideia, às vezes, de que não é a mesma área, mas a gente... Mesmo às vezes eu não sabendo da tua, tu não sabendo da minha, mas a gente tentar juntar e, sabe, e fazer um quebra-cabeça e daqui a pouco melhorar a nossa atuação, o nosso olhar, maravilhoso. Deu uma tossezinha, né? Uma tossezinha na pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, saindo um pouquinho mais dessa questão. Ok, não tenho doença gastrointestinal, ou não sei se tenho, ou enfim, né? Neste momento, hoje, eu, Mônica, até como paciente, não tenho. O que teria hoje pra gente não chegar? Isso aqui não é refluxo, Mônica? Mônica, será que essa tosse... olha o médico já fazendo aqui, o doutor fazendo diagnóstico. Não, pelo amor de Deus. Não, isso aqui foi sexta-feira, eu peguei um ar-condicionado de lá, eu tô alérgica e até tosse. Mas tudo bem, vamos embora. E tu sabe, né, que a gente tem passado por algumas coisinhas, dormindo pouco, então a coisa vai ficando difícil. Mas a pergunta que eu tenho é, eu, Mônica, né, como paciente e outros pacientes, como a gente pode fazer existe alguma coisa preventiva para a gente não chegar nessa doença? Não, Mônica, não existe preventivo, mas para coisas pequenas já tem um tratamento para não deixar crescer. Como que a gente pode, assim, não chegar nisso, né? Sim. Porque quando eu tô te falando de tudo isso, até antes de tu me responder, a odontopediatria, ela fez um trabalho maravilhoso. Os pacientes estão chegando adultos sem cárie. Por que os adultos estão chegando com lesões não cariosas? Porque está faltando uma prevenção aqui na adolescência, para a gente não chegar com essas lesões não cariosas de forma. Então, é nesse olhar que eu tô, sabe? Como não deixar uma erosão ficar tão grande, uma retração ficar tão grande, uma abrasão, né? Como nisso. Então, eu te pergunto, levando isso em conta, como que a gente pode fazer algo, de repente, preventivo para eu não chegar
a ter que ir lá no gastro, tô notando, quero fazer um diagnóstico. Não ter que ir, né? Não levar para este caminho o paciente. Sim. Não, acho que aí eu iria por 2 caminhos, né. A questão do papel nosso, como profissionais da área de saúde, na prevenção e na educação em saúde, assim, né, dos hábitos, né, daquilo que qualquer pessoa pode fazer em casa ou fora de casa, ela é muito importante, tá. Então, eu iria pela parte que seria o extrínseco, de fora para dentro, e o intrínseco, que seria em relação aos episódios de refluxo, ou a pessoa que já tem a doença do refluxo, né. É importante, assim, relembrar a questão dos hábitos de consumo. Coisas com pH mais ácido, né? A frequência com que isso está sendo tomado, né? A questão dos doces. Acho que tudo isso que os dentistas são muito, assim, Trabalham trabalham essa bastante questão. essa parte, né? Exato. E na medicina, assim, a gente não tem uma recomendação para as pessoas que não tenham o refluxo. Isso não tá estabelecido, assim. Não Mas a existe, gente assim, sabe algo que tu faça que vai- possa levar. Mônica, não vai nesse caminho, não toma muito aquilo, não come muito aquilo, tem levado. Isso não tem hoje. a gente tem mais ou menos. Na verdade, assim, Pouco. se tem um mapeamento de coisas que são consumidas e que se sabe que facilitam os episódios de refluxo. Então, para as pessoas que têm e que sofrem, elas deveriam evitar. Mas, assim, não tem uma comprovação de que isso seja uma coisa universal para todos, entende? Entendi. Digamos assim, essas coisas, elas sabidamente, elas acabam afrouxando os mecanismos de defesa, relaxando o esfíncter do esôfago que separa ali, que protege contra o refluxo, que basicamente são o consumo do café preto, o consumo do álcool, o consumo do chocolate, o consumo do chimarrão, todos com C, né, tu viu? Todas elas, o chimarrão. Deus. Então, isso não é que seja assim proibido, mas a cada consumo de alguma dessas coisas, tu vais ter momentos de relaxamento mais por tempo maior do que o desejado desse esfíncter protetor. E aí tu pode ter, né, episódios de refluxo e nas pessoas mais suscetíveis, uma doença do refluxo. Que a diferença entre o refluxo e a doença do refluxo é que a doença do refluxo é aquele refluxo quando associado, somado a sintomas, né? Sejam eles os sintomas clássicos ou até mesmo a questão que a gente comentou aqui, dentária, enfim, qualquer outra coisa. Então, acho que assim, o preventivo que a gente poderia dizer seria isso. Obesidade controlada também, porque o aumento, né, do peso, ele favorece o número de episódios de refluxo. A questão da ansiedade também, que foi falado de bruxismo, né? Acho que é questão que pode agravar, mas não é que vai evitar, mas pode agravar, né, as erosões e tal. Acho que eu iria por essa linha, assim, Mônica. Mas eu acho que é um trabalho, assim, de educação que, mesmo que, assim, a quem não tá tendo os episódios de refluxo, não tá sofrendo com isso, não vai se beneficiar, é importante saber, porque eu acho que quanto mais isso vai chegando no maior número de pessoas, acho que, né, vai cumprindo, vamos cumprindo a nossa missão, assim, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Tipo assim, eu posso ter pacientes que não têm sinais, mas eu já converso um pouco assim sobre suco de limão, sobre suco de laranja, que eu amo, né? Mas não precisa ser rotineiro. Exato. Né? Não tem problema, mas explicar, sabe? Que eu acho importante, como a gente explica da Coca-Cola. Só que a Coca-Cola é uma coisa assim que tu já tem meio que óbvio, né? Que ela é trash, que nem eu digo, né? O suco de limão, o suco de laranja, ele é aquele falso bonzinho, que nem eu digo, né? Porque é vitamina C, claro. Né? Sabe que até uma das coisas assim que eu trabalho muito é a questão do suco, né? Paciente, hoje as crianças tomam muito suco, né? Eu espero não comprar briga com ninguém, mas afinal é como eu penso, não tem o que fazer, né? Então, por exemplo, assim, aí tem gente, não, Mônica, mas eu não dou o suco de caixinha, eu dou assim, natural, suco natural, né? E aí eu digo assim, gente, eu tenho pavor de suco. Eu amo tomar um suco, tu tá me entendendo? Sim. Mas eu tenho pavor do suco, eu não vejo ele como uma questão saudável. Por exemplo, a pessoa faz uma dieta, né? Aí tá aquela mãe lá com 60, 70 quilos fazendo dieta, ela tem direito a uma laranja de tarde. Né? De tarde tu vai comer uma fruta, uma laranja. Aí a criança que tem 12 quilos, ou seja, é 1/7 do tamanho dela, tem um lanche e um suco de laranja feito natural. Quantas laranjas tem naquele copo, né? 5, 6 laranjas. Quer dizer, a mãe que tem 60, 70 quilos come uma laranja. A criança que tem 12 quilos, ela tá comendo 7 laranjas. O chamado índice glicêmico, né? Então, assim, sabe? E é um troço ainda que continua a fome, porque ele desce tão rápido, né? Então, assim, pra mim, hoje, se eu tivesse, assim, que dizer uma coisa, assim, que não presta hoje na alimentação, que é o falso bonzinho, é o suco. Eu acho o suco traiçoeiro, porque o suco é todo dia, toda hora, sabe? Ele tem, a gente sabe que às vezes daqui a pouco não tem açúcar, mas tem frutose, tem açúcar.
Mas ele é uma coisa que a mãe, coitada, tá lá, pobrezinha, gastando, espremendo, achando que tá dando amor e tá dando, assim, uma obesidade enrustida, Sim, porque tu tem né? o açúcar de sei lá quantas laranjas ali naquele copo, né? Exato. E aquilo ali dispara um pico de insulina, assim, que é uma coisa absurda, assim, que é fora do previsto, assim, né? Que seria numa fruta que tem o bagaço pra contrabalançar, quer dizer, tem Não, e que tu outras... perde as fibras Isso, também, exato, né? as fibras. Além de tudo, tu come muito mais toda a parte ruim, Isso. né? A parte boa tu ainda joga fora. Deixa fora. Então, assim, sabe, eu fico triste porque eu digo assim, É. não são mães que não são nem cuidadosas, carinhosas, eu digo mães, pais, familiares, né? Mas é um troço assim que se gasta muito dinheiro, está se causando mal e é o falso bonzinho. Isso me incomoda, entendeu? Então eu acho que a gente tem que falar disso, sabe? Então, e às vezes a pessoa diz, e ela fica super orgulhosa, não, mas eu não compro de caixinha, viu, Mônica? O meu é natural. E eu digo, socorro. Mas tudo bem, vamos embora, continua em frente. Bom, de que forma, então, eu acho que de certa maneira a gente já falou, né? Mas assim, de que forma entre gastro e dentista, né, a gente pode ter uma coisa, uma união benéfica para esses pacientes? Como que a gente poderia, assim, até fazer... Dani, vamos fazer um protocolo, assim, quando tiver, tu vai ter isso, eu vou ter isso, o que que nós vamos agir? Não, então eu acho que isso é o cerne da coisa, né? Eu acho que é o principal. Bom, como médicos, encontramos doença do refluxo, temos que estar atentos que as manifestações de erosão dentária e outras manifestações orais, mas principalmente a erosão dentária, Sim. é uma realidade muito presente. Então, esses pacientes, além do seu tratamento, que vai ser direcionado, medidas, etc., ele tem que ter a orientação de procurar um profissional da área da odonto, tem que ter um dentista, né? E eu acho que o dentista tem um papel muito importante, porque tem muitos pacientes com doença do refluxo gastroesofágico sem os sintomas clássicos, que talvez vocês acabem diagnosticando primeiro que nós. Entende? Óbvio, Então, eu óbvio, acho que aí entra, né, aquela percepção e a atenção que tu comentou de não ter a consulta só a saber se tem cárie, se não tem cárie, se tem gengivite ou não tem gengivite, mas perceber isso e, bom, percebi isso. Por que tá acontecendo isso? São fatores extrínsecos? Não são. Então, vamos solicitar, vamos encaminhar, vamos pedir para alguém da área da medicina olhar, né, o gastro, endoscopista, enfim, para fazer alguma avaliação ali. Eu acho que seria isso. E eu acho que assim, ó, uma das coisas, eu falo muito, eu gosto muito de falar de comunicação em odontologia. Falo muito sobre isso, né? E uma das coisas, assim, o que é informação e o que é comunicação? Então, eu informo o meu paciente que ele pode ter um problema e mando ele fazer. Ah, tá. Mas ele saiu, ela disse que a minha boca tá ótima, que eu só tenho que fazer. Não só a gente tem que encaminhar esse paciente, como a gente tem que cobrar dele essa resposta para colocar aqui, porque eu preciso dessa resposta, né? Então, não basta só o dentista, tipo, eu falei para ele que ele tinha que ver. Não é eu falei para ele que tinha que ver. Eu falei para ele que tinha que ver, que eu preciso do retorno, que eu quero a resposta, porque eu tenho que botar aqui para saber se isso é a causa, se não é, ou se eu tenho que procurar outra coisa. Eu acho que o dentista tem que assumir isso, sabe? A gente fez um juramento, né? Claro. Então, assim, ok, é nosso trabalho, a gente tem que ganhar, a gente tem que sobreviver, a gente tem contas para pagar, mas a gente fez um juramento. A gente tem que ter, não é? Eu avisei. Avisou o quê? Entendeu? Então, assim, tem que haver uma comunicação. E eu sempre digo, informar uma coisa. Eu falei pro meu paciente, isso aí é informar. Tem que ver comunicação. Comunicação é quando tu informou, ele entendeu a necessidade, a situação que ele está aqui hoje não é grande, mas que depois pode estar e que hoje a gente pode solucionar de maneira mais fácil. Né? Então, isso eu acho muito legal. Quando a gente faz pedido de avaliação, né, pré-operatória, enfim, a medicina é bem comum, assim, a gente pede por escrito, é dar a formalidade que a situação merece, né? A gente tá pensando nisso, então, o dentista vai ficar contente de que alguém fez valorizou, né, a área, né, porque fez o pedido formal, assim, dessa avaliação, e o médico da mesma forma, né, que alguém se lembrou que aquilo ali pode estar relacionado. Claro. Então, acho que é importante ter isso aí, o paciente portar isso, né, ter isso junto com ele, né, acho que esse cuidado, né. Tem uma perguntinha aqui, mas acho que a gente já falou sobre ela, mas eu gostaria, assim, pra gente ir, assim, nós estamos chegando ao fim. Sim. Eu tô falando pra todo mundo isso. Gente, nós vamos ter que fazer parte 2, porque surge tanta coisa que daí tu quer saber, vem uma curiosidade. Mas tu tem alguma história, assim, pra compartilhar? Alguma coisa, assim, tipo, dentária, sabe? Que Mônica teve isso? Ou, tipo, agora não me recordo. Não, eu não tenho uma história específica, tá? Eu tenho algumas coisas que fazem parte, assim, do que eu acabo vendo no dia a dia, tá?
eu vejo pacientes que quando eu faço a entrevista, que eu vou fazer uma endoscopia e pergunto, por que você tá fazendo o exame? E aí me dizem, porque eu tô com suspeita de refluxo, e já aconteceu, o dentista recomendou, eu fiz uma avaliação, e aí tô com esse pedido, né, fizeram uma avaliação com algum gasto, alguém ali, e aí fizeram o pedido, e aí foram veio pra fazer o refluxo, perdão, fazer a endoscopia Claro, em busca dessa informação, se mas tinha isso ou é não. maravilhoso. Então, isso eu já vi, então, acontecer, então, é aquilo que a gente quer, né? O que eu vejo, assim, que tu deve estar vendo também, é que o consumo dessas energéticos, isso tem aumentado muito, assim. Eu tenho Muito. vários colegas, e assim, gente um pouco mais nova e que faz plantão, e que quer tá ligado, ou então galera que tá na faculdade, que tá estudando, quer ficar acordado até mais tarde, e se entupindo de café ou de energético. Então, eu acho que não é uma história, mas é um ponto de atenção, né? Que a gente tá vendo, assim, né? E E é essas difícil. pessoas podem estar nesse gap, quer dizer, elas já podem ter saído do seu odontopediatra e tá, assim, talvez não estão no ebiatra ainda, entende? Pode Sim. estar no meio do caminho, né? E E aí aí, vão para um dentista de tratamento, o isso. dentista não vê cárie, não vê aquilo, vai deixando aquilo aumentar para quando for tratamento, tratar. É. Aí não dá. Então, isso é um ponto de atenção, assim. Não é uma história específica, assim, isolada, mas é uma percepção do que a gente vê, assim, no dia a Eu dia. tenho até uma história para contar. É? A pessoa traz um entrevistado e ela que conta a história. Opa, eu quero ouvir. Maravilhoso, Que maravilhoso. beleza. Eu tenho um paciente, é meu paciente desde os 2 anos, e ele faz medicina, e ele tá no 8º semestre. Aí, ok, ele vem todo ano para fazer a revisão, bonitinho, eu olho e vejo alguns sinais de erosão. Eu digo, meu Deus, não tinha anotado, né? Não anotei, eu sou Uhum. muito assim de anotar, retração, uma mancha branca, sabe? Uma erosão, sou de anotar. Eu digo, olha, nunca tinha anotado. Tá, fui lá, bem higienizado, boca limpa, ok. Amor, como é que anda a tua vida? O que que tu anda fazendo? Tá estressado pra saber se tem um apertamento, né? Tá, ok, não tem retração. Então, aí tu vai perguntando, vai fazendo aquelas perguntinhas. E aí, tia amor, tô estudando, tô cheio de prova, sabe como é que é, né? Não, porque eu tô no final, porque pipipi. Mas assim, tia Mônica, sabe que eu tenho tomado muito café, né? Porque eu estudo de noite e eu tenho tomado muito café. E me ataca o estômago. Então, agora até o café eu parei, tia amor. Meus dentes estão ótimos. Porque a gente sabe que o café, né? Ele pigmenta, mas ele não altera a estrutura. Até ele não é um problema no sentido, assim, maior, né? Ele é mais de pigmentação. Eu digo, tá. Né? E o que tu tá fazendo? Coisa boa, não vai pigmentar, né? Não, agora só tomo suquinho de limão. Aham. Gente, chegou a me dar um troço, né? Então, às vezes, tu vê como é importante essa revisão. É um guri totalmente boca limpa, papapá, mas ele veio pra revisão. Naquele momento, eu já consegui sentar com ele, colocar essa questão e já... Sabe quando tu tá pegando a estrada errada, aí tu viu que tu ia pro lugar errado e tu consegue pegar o primeiro desvio e voltar pra estrada certa? Claro. Porque... E tem que ter esse olhar. E eu podia ter passado, sabe? Ele tava lindo, sem sangramento gengival, sem cárie, tá, sabe? Sim, talvez quantos colegas não, né, Né? fosse, E talvez... isso, né? entendeu? Tipo, tá bem, de repente um dentista que trabalha com adulto, não é tão preventivo, olha, tá lindo, Sim. maravilhoso e passa. Quando é que ele vai ver? Quando aquilo já tá num grau maior, quando começa o paciente a reclamar de sensibilidade, entendeu? Retração, tá feio, tá aquilo. A gente não precisa de chegar nisso, né? Então, essa, assim, foi uma história assim, porque me chamou a atenção, entendeu? Eu, tipo, nunca via. E- Ele tinha mudado o hábito. Tu vê, né? E tu foi atenta nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é o convidado fazendo pergunta. É porque eu fico curioso. Daí, bom, e deu essas erosões, assim, e chegou num nível, assim, que tu te preocupou. Qual é a alternativa que vocês têm, assim? Não, Como é que vocês resolvem? hoje- Claro, vai ter que controlar todas as outras variáveis, assim, mas digo assim, pra restaurar, existe alguma Primeiro, forma? agente causador, né? Aham. Então, assim, tem que tirar o agente causador. Uhum. Por isso, né, fazer o diagnóstico. Se ele é de fora, suco, bebida, energético. Se ele é de dentro, né? Por isso que a gente está conversando muito essa questão gastrointestinal. Ok, descobrimos, vamos controlar esse agente. Mônica, já tem dor. O paciente ou seja, já não está no diagnóstico ali primário, né? Já não está naquela fase inicial, já está com dor, já está com sensibilidade. Então, hoje a gente tem tratamentos de blindagem, de dessensibilização. Hoje, por exemplo, cremes dentais, né? Eu tenho gente que diz, eu compro mais baratinho, doutora, qualquer um, né? Tá bom Uhum. tendo flor, né? Isto foi verdade por muito tempo. Hoje, não tá assim, as pessoas não pagam R$ 15 aquela pasta em vez de 5 a outra.
porque são abobadas ou porque, ai, acho bonito. Não, a pessoa paga porque tem hoje creme dental, ele é prescrição. Não, a gente deveria prescrever. Eu posso Entendi. chegar numa farmácia e comprar um Tilenol, né? Posso comprar um alívio, mas o médico prescreve, o dentista prescreve. A pasta deveria ser prescrita, E porque qual seria a melhor característica de uma pasta para uma pessoa com... hoje tem vários, assim, tem arginina, tem nitrato, tem vários componentes. Então aí nós teríamos que fazer assim, bom, Parte 2. vamos fazer parte 2, né? E hoje tem livros, inclusive, né, de pesquisadores que estão trabalhando só essa questão e qual a pasta mais indicada. Então, na verdade, quando o meu paciente vem ali, sem cara e tudo, e ele já tem sensibilidade, eu deveria saber como é que é a escovação, como é que ele faz, com que pasta ele está usando. Tem pasta específica. Ok, vou trabalhar com pasta, né, papapá. Posso trabalhar com blindagem, né, com dessensibilização no consultório. Tá. Depois eu tenho aquele outro paciente que tem uma retração importante, né? Mas não tem perda de estrutura dentária, mas tem uma retração importante. Ok, posso trabalhar com reposicionamento gengival, cirurgia periodontal, cirurgia estética. Ok. Tenho aquele paciente que, além da retração, tu olha, parece que tem um buraco, cavocaram, sabe? É uma fração, Nossa. assim, tu olha. Até isso seria legal, assim, a gente tem imagem, mas enfim, né? Dá para procurar. Então, esse paciente a gente acaba restaurando. Então, por que eu venho falando nisso? Por que essa conversa para nós é importante? Para não chegar na retração, para não chegar na hipersensibilidade, para não chegar nesses buracos que tu olha, o paciente tem buraco ali naquela lesão, às vezes cervical, mas não tem bactéria. É uma lesão que a gente chama lesão não cariosa. Bota no Google aí, pessoal, lesão não cariosa, tá? Tem um universo... Vou botar depois. Bota no Google. Não, e é maravilhoso, né? Às vezes não é tão científico, mas a gente já consegue ter uma noção disso, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é para esse paciente não precisar desses tratamentos, para não chegar. Mas existe. Mas são tratamentos difíceis, cansativos, às vezes até caro, de reposicionamento gengival, né? Tudo que é tratamento não é o que é o original, eu sempre digo, né? Ele tem uma durabilidade, que às vezes tem que refazer, que às vezes não responde. Eu tenho fenótipos gengivais, por exemplo. Tem, às vezes, uma gengivinha que tu olha, parece que atrás da gengiva tu enxerga, assim, o dente. Ela é bem fininha. E eu tenho outros que são grossos. Então, assim, mas um fez uma cirurgia periodontal e foi horrível, né? As pessoas tomam pela sua experiência. Não, mas eu tive um outro que foi maravilhoso. Porque até a gengiva tem que avaliar se a gengiva é grossa, se é fina, o fenótipo. Então, as pessoas não têm noção do preciosismo que já tá a coisa, que tomou a coisa, né? É difícil, né? Então, eu acho que a gente tomar essa frente de pegar os passos iniciais, de conversar, de trabalhar enquanto é tranquilo, mas não adianta, né? A gente é imediatista, a gente só consegue fazer o trabalho quando já tá no prazo de entrega, a gente só consegue ir no dentista quando dói, a gente vai... Mas a gente tem que sair disso, sabe? Eu brinco, né? Eu apago muito incêndio, tá? Eu pego crianças, assim, que me encaminham, assim, muito carado, né? Ok, eu brinco, eu não sou bombeira, mas eu vou apagar. Agora, só apago um. A partir de agora tem que começar a entender como é que são as medidas preventivas para não incendiar, né? E outra coisa que eu brinco é dente de leite é ensaio. Claro que a gente quer dançar super bem no ensaio, né? Mas tá tudo bem errar no ensaio, o importante é a apresentação. Então, assim, a gente vai aprendendo lá para chegar no dia da apresentação, que é os dentes permanentes. Aqui eu não quero que erre, né? Ou se errar, vamos errar o mínimo, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho que, né, a gente tem anos de profissão e claro que a gente trabalha, é o nosso ganha-pão, mas a gente está por algo mais, né, Com Daniel? certeza. Então, acho que é isso, assim, essas trocas de ideias vão dando pequenos cliques que eu acho que hoje é o que apara, né? Que é o que vai nos deixando, às vezes, com aquele diferencial, aquele olhar, o algo mais, que tu não sabe o porquê, mas a pessoa, meu Deus, essa foi parar em Capão e a outra em Gramado, e elas saíram do mesmo ponto. Não, é que uma tu pegou, explicou e ela pegou o desvio. Aquela pequena coisa pode mudar todo o rumo, né? E eu acho que é isso. É Bem esse o isso. valor. Gostei muito da nossa conversa. E a Mônica pouco gosta de conversar, né, Ah, Dani? muito legal. Não, mas é um tema muito, né, compartilhado, né? Muito. Muito, porque a gente vê no corpo, né? É. Ninguém traz assim, ninguém bota do meu pacientezinho pequeno. Ia Sim. ser maravilhoso, né? Bota ali a dentadura dentro do Uber e manda ela. Não, ela vem dentro do corpo. Exato. Ela Tá ainda inserida vem com numa a pessoa. mãe, vem com o pai, né? Porque eu digo, né? O odontopediatra não tem só um paciente. Sim. Tem ainda os pais, né? Sim. Mas ninguém me entrega, olha, arruma aí, depois me devolve que eu vou botar, né? Claro. Então, assim, a gente tem que se dar conta disso, mas mais do que o paciente se dá conta,
é o profissional. Né? Eu acho que Exato. Acho que esse é um grande recado aí, né? o diferencial, É. sabe? Enfim, Dani, quero te agradecer muito, né? A gente tem uma amizade assim leve, né? Que a gente se conhece, a gente está sempre rezando junto, né? Nós somos da mesma comunidade. Eu acho que é impressionante, às vezes, quando pessoas assim que têm uma mesma ideia acabam se encontrando, né? Eu digo como é impressionante. Uma vez eu fui fazer um trabalho, né? E era uma pessoa nada a ver comigo. E as pessoas me disseram, meu Deus, eu não acredito que tu te relaciona. Porque eu aqui esse meu jeito e ele todo assim, aqueles... E eu digo, gente, mas eu tinha que me dar maravilhosamente bem com ele. Como assim? Porque a essência é a mesma. O comportamento pode ser diferente, o jeito, mas a essência de querer fazer a coisa bem feita, de querer realmente ajudar, não, vamos solucionar esse problema aqui, esse paciente eu tenho que solucionar isso. Não é isso. É solucionar a dor daquele paciente, levar ele para um caminho melhor, sabe? Ou que ele nem venha ter essa dor, né? Eu acho que é para isso que a gente tá. Quero te agradecer muito a tua Eu quero também. de Foi um tu ter prazer vindo para mim. aqui. E gostaria que tu deixasse, assim, uma mensagem... como tu é professor, né? E professor da Unicinos, provavelmente vai ser professor do meu sobrinho, que já tá na Liga da Gastro. Ah, é? Dieguinho Rachemel. Ah, já me contactou. A gente tá... Isso. Então, assim... Tem um trabalho já tá fazendo a revisão para um trabalho. Falando sério. Ele que vai me cuidar, né? Que legal. Vou ser uma veinha bem cuidada. Então, eu te pergunto, que mensagem tu daria para esses novos profissionais, não apenas na técnica, que eu acho importante, é básica e primordial, mas como profissional da área de saúde, o que tu diria para esse pessoal, que é o nosso público que está chegando aí? Então, acho que o principal é que é lembrar, né, que a saúde é do indivíduo e que o médico não é o único profissional envolvido, assim, nesse atendimento. Então, quando a gente vê casos como esse que a gente discutiu hoje, um tópico super interessante, né, e a gente viu a relação, refluxo, né, a erosão dentária e tal, acho que a gente tem que inserir todos os profissionais que podem oferecer o melhor cuidado e atenção para restaurar, para prevenir, né, para dar a orientação devida para aquele paciente, assim. Então, o médico que está vendo, o estudante que se formou e está começando a atender o paciente com refluxo, lembrar de todas as manifestações orais, dentárias, encaminhar para uma avaliação. O colega da odonto, a mesma coisa. A gente vai estar também aberto assim, a receber esse paciente e avaliar também. Então, eu acho que isso serve para o tópico de hoje e para várias outras coisas em medicina, porque não se faz medicina sozinho, a gente sempre trabalha com colegas, e aí não só colegas médicos, mas também colegas de outras áreas. Assim. Então, acho que essa é a grande questão, é a multidisciplinaridade, é essa atenção, é a comunicação, você falou, né, da formalidade da comunicação. Né? Então, a gente poder sair do nosso ambiente, conversar com outros, né, pegar um telefone, ligar ou mandar uma carta, tá aberto a esse tipo de troca, assim. Acho que o que a gente fez hoje aqui, né, na verdade é uma coisa que tem que acontecer na real no dia a dia, assim, não só num podcast, né. Acho que é isso, esse é o meu recado. Dani, muito obrigada, obrigada pelo teu tempo, pela generosidade, pela Eu que agradeço. flexibilidade, foi tudo tão assim, vamos e saiu, e fiquei muito feliz mesmo, obrigada, e até o próximo episódio. Até o próximo.